Geometria analítica, aula de número 6. Demorou, mas saiu aí. A aula de número 6, nós vamos estudar a inclinação e coeficiente angular de uma reta. Temos aí o plano cartesiano, que nós já conhecemos das aulas anteriores, formado pelo eixo x e pelo eixo y. Isso é o plano cartesiano. Neles vamos criar uma reta R. E observe o ângulo formado entre o eixo x, o eixo das abscissas e a reta R. A esse ângulo nós denominamos ângulo alfa. E a medida do ângulo alfa é chamada de inclinação da reta R. Ela é medida no sentido anti-horário do eixo x em direção à reta R. Coeficiente angular ou declividade. Denomina-se coeficiente angular ou declividade da reta R o número real m, que expressa a tangente trigonométrica de sua inclinação. Podem ocorrer, nesse caso aí, um ângulo menor que 90 graus, observe o ângulo formado entre o eixo x e a reta R é um ângulo menor que 90 graus. Aí o ângulo alfa. Nesse caso, alfa menor que 90 graus, implica que a tangente é um valor positivo. Tangente vai ser positivo e o m, que é o coeficiente angular, também será um número positivo. Então, quando o ângulo for menor que 90 graus, o m, que é o coeficiente angular, é um valor positivo. Pois no primeiro quadrante, vocês devem ter estudado na trigonometria, no primeiro quadrante a tangente é positiva. Pode ocorrer também um ângulo alfa, olha aí, um ângulo alfa maior que 90 graus. Está entre 0 e 180 graus. Maior que 90 graus aí. Nesse caso, a tangente é negativa. A tangente de um ângulo maior que 90 graus, ou seja, de um ângulo que está no segundo quadrante, ela é um valor negativo. Nesse caso, o coeficiente angular será negativo. Então, coeficiente angular m negativo. Pode ocorrer também que a reta R seja perpendicular ao eixo x ou paralela ao eixo y. Nesse caso, a tangente aí, o ângulo é de 90 graus e para um ângulo de 90 graus não é definido o valor da tangente. Dos estudos da trigonometria, sabemos que a tangente de 90 graus não existe, não é definida. E pode ocorrer que a reta R esteja paralela ao eixo x. Nesse caso, não há inclinação. Dizemos que alfa é igual a zero, a inclinação é zero, a tangente de alfa é igual a zero, portanto, o coeficiente angular m é igual a zero. Cálculo do coeficiente angular. Para calcular o coeficiente angular de uma reta, no caso aí de uma reta S, que passa pelos pontos A e B, vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos destacar esse triângulo amarelo aí. Observe que a distância do ponto B até o ponto C é calculada pelo YB menos YA. Aqui está o YB menos YA. E a distância do ponto A até o ponto C é calculada pela diferença entre as abscissas XB e XA. E como tangente, no caso, tangente dessa figura, tangente de alfa, é o cateto oposto sobre cateto adjacente, então a tangente de alfa vai ser YB menos YA, ou seja, a diferença das ordenadas, dividido pelo cateto adjacente, aí, que no caso é a distância de A até C, que é a diferença das ordenadas. Então, tangente de alfa é a diferença entre as ordenadas dividido pela diferença entre as abscissas dos pontos A e B, respectivamente. Como tangente de alfa é igual a m,
Então M vai ser calculado por YB menos YA dividido por XB menos XA. Um detalhe aí, o A tem que ser, XA tem que ser diferente de XB. Observe que as abscissas dos pontos A e B tem que ser diferente. Quando ocorrer delas serem iguais, nós vamos ter uma reta que é perpendicular ao eixo X e a tangente de 90 graus, como já comentamos anterior, ela não existe. Então, não é possível resolver para XA igual a XB. Exercícios. Determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, 3 e 2 e B, menos 3 e menos 1. Para isso, vamos usar a fórmula M é igual a YB menos YA, a diferença das abscissas, dividido pela diferença das... a diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas. No nosso caso, nós temos as ordenadas menos 1 do ponto B e 2 do ponto A. Então é menos 1, menos 2. E menos 3 do ponto B e 3 do ponto A. Então vamos fazer a diferença. Menos 3, menos 3. Então, menos 1, menos 2 dá menos 3. E menos 3, menos 3 dá menos 6. Menos com menos dá mais. Simplificando aí, 3 por 3 dá 1 e 6 por 3 dá 2. Portanto, o coeficiente angular aí é 1/2. Mais um exemplo. Determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e 4, e B, 3 e 2. Novamente, vamos usar a fórmula M é igual a YB menos YA, dividido por XB menos XA. Então, a diferença aí das ordenadas, as ordenadas do ponto B é 2, e a ordenada do ponto A é 4. Então, 2 menos 4. E no denominador, é a diferença das abscissas. A abscissa do ponto B é 3 e a abscissa do ponto A é menos 1. Como temos menos 1 negativo, nós vamos colocar esse valor dentro do parênteses aí. Então é 3 menos o valor da abscissa do ponto A, que é menos 1. Então 2 menos 4 aí vai dar menos 2. E 3 menos menos 1 é 3 mais 1, que é 4. Então 2 menos 2 sobre 4, que vai dar menos 1/2. Tá aí, esse é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B. Mais um exemplo. O crescimento Y de uma cultura biológica passa de 8 cm² para 10 cm², enquanto o tempo X aumenta de 1 para 2 horas. Determine a taxa média de crescimento dessa cultura. Horas. Vamos entender aí que através do coeficiente angular vamos subtrair as ordenadas e subtrair as abscissas. Portanto, temos aí no nosso exercício 10 e 8 o valor das ordenadas e 2 e 1 o valor das abscissas. Então 10 menos 8, 2, e 2 menos 1, 1. Portanto, M é igual a 2. O coeficiente angular é 2. Isso significa que a taxa média de crescimento é de 2 cm² por hora. Está aí nosso exercício resolvido. Mais um exemplo. Observe a figura abaixo e calcule o coeficiente angular da reta R. Nessa figura nós temos aí, observe aí onde a reta R corta o eixo X e onde a reta R corta o eixo Y. Então ela corta o eixo X no ponto 10 e 0 e corta o eixo Y no ponto 0 e 10. Portanto, podemos aí dizer que o ponto A é 10 e 0 e o ponto B é 0 e 10. Aplicando na fórmula, Y é igual a coeficiente angular M é igual a YB menos YA, dividido pelo XB menos XA. Então vamos ter 10 menos 0 no numerador e no denominador 0 menos 10. 10 menos 0 é 10 e 0 menos 10 é menos 10. 10 dividido por menos 10 dá menos 1, como esperávamos, uma vez que a inclinação da reta
que foi mostrada aí anteriormente, ela é maior que 90 graus. Como a inclinação é maior que 90 graus, o coeficiente é negativo. Então, o valor aí é menos 1. Terminamos a nossa 6ª aula de Geometria Analítica. Em breve estaremos lançando as aulas 7, 8, 9 e 10. Bons estudos e até a próxima!